Bom, eu achei esse slide aqui, alguém compartilhou no Facebook, eu achei ele bem interessante em relação aos termos que a gente usa regularmente. Então a gente deve tentar evitar usar a palavra deficiente, inválido, doente, excepcional. Não são termos que a gente deveria utilizar. Nós vamos encontrar bastante, ok? Mas eles não são adequados. Melhor seria utilizar o termo pessoa com deficiência, ok? É um termo mais politicamente correto, né? E que mostra mais respeito em relação a essas pessoas. A gente também não vai utilizar a palavra portador, né? Ali tem portador de síndrome de Down, retardado, portador de retardamento mental, isso não, ok? Também a gente não vai utilizar, mas vamos usar pessoa com síndrome de Down, pessoa com autismo, pessoa cega, pessoa surda, né? Ou pessoa que tem deficiência visual. Então, esses são os termos melhores a gente usar. Não vamos usar também doença genética. Vamos utilizar condição genética. O autismo, por exemplo, é uma condição genética, mas ele não pode ser considerado uma doença, porque para ser chamado de doença, só quando a gente sabe a causa. E a gente não sabe a causa do autismo. Então a gente não pode dizer que o autismo é uma doença. A gente pode dizer que o autismo é uma síndrome. Porque uma síndrome é um conjunto de sintomas. E no autismo, o que nós temos é sintoma. Nós não temos uma doença caracterizada. Nós também não vamos utilizar, não é muito recomendado usar a palavra pessoa especial, né? E nem com necessidades especiais. Porque necessidades todas as pessoas não. Esses termos, eles às vezes ficam um pouco vagos, tá? Então a gente utiliza necessidade específica, né? Mais politicamente. Trabalhadores com deficiência são melhores. Pessoas com síndrome de Down são anjos, ingênuos, carinhosos. Na área do autismo eles são anjos, né? Então, embora a gente utilize isso às vezes de forma afetuosa, não é muito recomendado, porque a gente fica tentando convencer as pessoas pelo lado do sentimento, né? Do convencimento, do afeto. Mas assim, é pessoa como qualquer outra que tem direito, entende? Então a gente não precisa ficar passando, né? Afofando. Vamos então tratar, né? Com o respeito que é devido e vamos evitar os estereótipos. Também não vamos usar defeituoso, condenado, erro genético, anomalia, porque isso quando a gente pega a maior parte das reportagens, isso passa por nós, mas também não é muito, adequado. Vamos utilizar palavras positivas ou neutras, ok? E por fim, às vezes na escrita as pessoas falam, o risco da criança ter, o risco de ter uma criança com síndrome de Down, a gente também tenta evitar essa ideia do risco, porque risco sempre, às vezes, evoca algo negativo. Então, melhor seria dizer a probabilidade, né? A probabilidade ou as chances de uma criança ter autismo, síndrome de Down, etc. Tá? Então, isso é assim, para a gente tentar utilizar um vocabulário que seja mais respeitoso. E o que eu estava uma vez, essa semana eu encontrei com uma amiga e a gente conversou sobre essa palestra. Aliás, ela me ajudou bastante, né? A Vivian Bissaglia. Trocamos muitos e-mails durante a semana. Olha, tem lei essa, tem regulamento esse, já viu aquilo, olha essa apresentação aqui. Então a gente fez um bate-bola e a gente conversou um pouco sobre o quanto às vezes a gente é julgado pelo que a gente usa de vocabulário, né? Então, quanto mais a gente conhece, as pessoas com quem a gente fala, se também conhecem, elas nos testam a partir do vocabulário que a gente utiliza. Quando alguém conversa comigo e já vem com portador, eu já fico com o pé atrás, né? Por quê? Porque se a pessoa ela é realmente atualizada, ela não vai utilizar determinados termos, ok?
Então, é importante a gente, às vezes, se cuidar com esses detalhes, principalmente conforme a pessoa que a gente estiver lidando. O termo portador, vocês vão ver em vários slides que eu estou trazendo. Por quê? Porque eu copiei do texto da lei, dos regulamentos. E ele já foi muito utilizado anteriormente, ok? Mas nós, vamos tentar evitar a utilização deles. Também na área das definições, vamos falar então também sobre quais são os nomes do autismo, tá? Nos documentos legais. Nos documentos legais que se referem especificamente ao autismo, que começam a surgir em 2012 ali, nós vamos ter transtorno do espectro autista, que é a nomenclatura do DSM-5, ok? O DSM-5, ele é um manual diagnóstico elaborado pela Associação de Psiquiatria Americana. Ele não é considerado válido no sistema brasileiro, ok? Mas a redação da lei 12.764, que fala sobre a política voltada para o autismo, está utilizando esse termo. Então a gente tem que, e possivelmente daqui para frente, a tendência é esse termo acontecer. A CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, que regula o nosso país, também está para ter uma versão em breve. E eu creio que provavelmente a gente vai ter algo como transtorno do espectro do autismo ou transtorno do espectro autista também sendo utilizado. Ok? Bom, mas para os efeitos legais e jurídicos do nosso país, que é regrado pela CID, ok? Todo mundo comigo? Classificação Internacional das Doenças. A gente vai ter bastante o termo TGD, Transtorno Global do Desenvolvimento. De acordo com a CID, que ainda vigora no nosso país, o que é o transtorno global do desenvolvimento? Autismo infantil, autismo atípico, síndrome de Rett, outro transtorno desintegrativo da infância, transtorno de hipercinesia associada a retardo mental e a movimento estereotipado, síndrome de Asperger, outros transtornos globais do desenvolvimento e os transtornos globais do desenvolvimento, e os transtornos globais não especificados do desenvolvimento, ok? Que também às vezes se diz no DSM é transtornos globais do desenvolvimento sem outras especificações, TGD só. Ok? Então assim, a maioria dos regulamentos que nós temos antes, mais antigos na área da educação, eles estão todos utilizando o termo TGD. E quando vocês verem TGD, qualquer uma dessas condições aqui estão contempladas, ok? Certo? Nós estamos falando então sobre inclusão escolar. Então a gente tem que parar um pouquinho para pensar de onde é que a gente vem com essa ideia de fazer inclusão, ok? Então assim, a inclusão, ela não é algo do Brasil. A inclusão é um movimento mundial. E ele é um movimento, e ele é fruto da luta das pessoas com deficiência e suas famílias, querendo participar plenamente da sociedade em que vivem. Então, essa é a gênese da ideia da inclusão, certo? Então, ela tem um viés político, cultural, social e pedagógico. Tem a ver com o direito, E esse direito é o direito de todos os alunos estarem juntos. Às vezes, principalmente quando a gente está falando sobre... Aqui nós somos um grupo que luta pelos direitos da pessoa com autismo. Então a gente pensa assim, a gente está lutando pela pessoa que tem autismo, certo? É verdade, mas a inclusão, ela não pensa na pessoa que tem autismo única e exclusivamente. O princípio da inclusão é que todo mundo tem que aprender. Entende? Essa é a garantia. Eu aprendo
ele aprende, nós aprendemos. Se eu tenho deficiência, independe, ok? A educação, ela é uma garantia para todos e ela precisa ser garantida para todo e qualquer aluno. Essa é a ideia essa é a ideia que perpassa a inclusão. A ideia é que a gente não vai ter nenhum tipo de discriminação, tá? Ali, a educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos. E na área do direito, esse termo, direitos humanos, é o que manda. Porque quando o juiz vai julgar determinada causa, se tu vai falando, isso aqui é um direito essencial, é um direito fundamental da pessoa, eles geralmente julgam pautados por isso. O direito à dignidade, direito à igualdade, isso é mais importante, ok? Então, a questão da igualdade e da diferença, ela é compreendida e ela é valorizada, ok? Na busca o quê? De igualdade, né? E numa luta contra os processos de exclusão, ok? Então, aqui tem, né? Então, só resumindo, de onde vem essa ideia? Então, a inclusão escolar é um movimento mundial pela educação inclusiva, é uma ação política, cultural, pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis e que avança em relação à ideia de equidade formal, de contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. Ok? Então, isso está no texto da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Então, passa um pouco por isso, né? Esse entendimento que as diferenças, elas nos enriquecem, né? E o respeito nos une. Então, a gente está cultivando outros valores. Do que se trata a educação inclusiva? Então, a educação inclusiva, ela compreende a educação especial dentro da escola regular e transforma a escola em um espaço para todos, que é essa ideia que eu já vim trazendo, né? Então, ela favorece a diversidade na medida em que considera todos os alunos podem ter necessidades especiais em algum momento da vida escolar, ok? E esse conceito aqui, gente, ele é tão interessante porque ele é muito abrangente, né? Às vezes a pessoa está bem, mas daqui a pouco ela sofre um acidente, muda alguma coisa. Ou ela tem alguma perda, isso muda também, né? Então, a educação inclusiva, ela tem esse olhar bem abrangente, né? Daqui a pouco a pessoa precisa passar por uma cirurgia e ela tem alguma condição específica, né? Durante um tempo, ela vai precisar de mais apoio. Então, ainda assim, né? Isso está sendo considerado, né? Não é que, agora isso ficou muito difícil, né? Se vire. Não é isso, né? A gente precisa continuar fazendo esse acolhimento. Só que assim, no caso das pessoas com deficiência, o que acontece? Algumas necessidades, elas interferem de maneira significativa no processo de aprendizagem. E aí elas vão exigir uma atitude educativa que vai ser específica da escola e vai também envolver a utilização de recursos e apoios especializados para que se possa garantir a aprendizagem de todos os alunos. Ok? Certo? Então, a educação inclusiva tem esse conceito bem abrangente. O que é essa educação especial? De acordo com a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, por educação especial, e
e esse texto foi alterado recentemente, em 2013, a definição é: entende-se por educação especial a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, e olha aqui, o autismo, e altas habilidades ou superdotação, ok? Então, ó, nós estamos contemplados lá na LDB, que já vem, ó, de 96. Então, hoje em dia as pessoas dizem, não, a inclusão é algo recente. Não é não, gente, ó. Essa ideia da inclusão vem de muito tempo, só que enquanto a gente não arrocha, ela não acontece. Gente, não vamos confundir. Educação especial não é a mesma coisa que escola especial, certo? Educação especial, ok, nós temos uma educação inclusiva. Para que uma educação inclusiva aconteça, eu vou precisar de quê? Educação especial. Então, a educação especial, ela tem que estar dentro da escola comum para servir como um apoio, como um respaldo para a efetivação do direito à educação de forma efetiva. Entendem? Claro? Então tá. Então a escola especial é um capítulo à parte. Lá, eles só fazem educação especial. Ok? E a educação especial na escola inclusiva, ela se faz fundamental para vir com as ferramentas para a garantia da aprendizagem. Um outro termo que é bem importante nas discussões relacionadas à inclusão escolar é o atendimento educacional especializado, tá? Que daqui para frente eu vou dizer AEE, tá? Então, o que é o AEE? O AEE, ele diz respeito ao conjunto de atividades, recursos de acessibilidade pedagógicos organizados institucionalmente, ou seja, na instituição, e prestados de forma complementar ou suplementar à escolarização. Ou seja, a criança está na escola, então ela vai precisar contar com educação especial. A educação especial, ela vai se realizar através do atendimento educacional especializado, porque no atendimento educacional especializado, quem está é um profissional da área de educação especial, ok? Então, é um conceito fundamental também, tá? Em termos de função, qual é a função do AEE? A função do AEE, ela é de identificar e eliminar as barreiras no processo de aprendizagem, visando a plena participação dos estudantes, que são o público-alvo do atendimento educacional especializado. Tá? O público-alvo do AEE são as pessoas com deficiência, as pessoas com transtorno global de desenvolvimento, né? Então, o autismo está contemplado diretamente dentro dessa política. Algo que é importante também é que a oferta do atendimento educacional especializado deve estar prevista no projeto político-pedagógico da escola. Qual é a função do AEE? Identificar e eliminar as barreiras. Gente, barreiras. Que, quando a gente fala da pessoa com deficiência, a gente, em relação à participação dela na sociedade, o que nós percebemos é que o que atrapalha são as barreiras, tá? Então, por exemplo, um cadeirante veio para a nossa palestra e tem uma escada lá embaixo, tá? Então, isso é uma barreira arquitetônica, certo? Por isso que a gente tem rampa. Nós temos rampas e elevador para eliminar as barreiras arquitetônicas. Há outros tipos de barreira. E uma das barreiras que existem são as barreiras de comunicação. Se uma criança não se comunica ainda, se ela não fala, se ela não oraliza, se ela não escreve para se comunicar, então existe uma barreira instalada. Então, o AEE tem que ver, ó, essa criança está em fase de escolarização, mas ela não fala.
Então nós precisamos fazer algo para lidar, né, para superar essa barreira, porque se a gente não lidar com isso, nós não estamos conseguindo auxiliá-la no processo dela de aprendizagem, ok? E é claro, se todo mundo na sala fala e ela não fala, o quanto que ela vai conseguir participar? A participação dela fica restrita, e é justamente isso que a gente não quer, porque o nosso interesse é o quê? A plena, ou seja, total participação dos estudantes. Então eu tenho que identificar essas barreiras e trabalhar em cima delas, ok? Então, eu sei que acontece, mas uma criança que chega na escola e ela não fala, ela precisa de imediatamente estabelecer formas alternativas de comunicação. Eu também estou para ver onde isso acontece, mas é fundamental e isso também já está previsto para nós, ok? Antes da gente entrar nisso, só para vocês entenderem como funciona o sistema jurídico, certo? Bom, nós temos que ter claro que, né, toda a legislação do nosso país, ela também segue uma hierarquia, tá? E o mais importante de tudo, o que manda é a Constituição Federal. Gente, a Constituição é a nossa âncora, é o mais importante que a gente pode ter. O juiz pode não conhecer a legislação da área educacional, ele vai ler, mas ele quando lê, ele não sabe desses princípios que a gente comentou antes, o que fundamenta a inclusão escolar, ele não sabe disso, ele só vai ler a lei. Okay? Então, é muito importante sim que a gente sempre se apegue máximo na Constituição e que a gente se apegue aos direitos humanos e aos direitos fundamentais. Okay? Se, por exemplo, qualquer caso de litígio e qualquer ação que tu move, pontuar que isso é um direito, isso é um direito fundamental, o direito da criança está sendo violado, isso é o que vai sensibilizar o juiz a julgar a causa de uma forma mais alinhada, ok? Então, assim, a Constituição é a coisa mais importante que nós temos e a principal que rege o país. E ali pro ladinho, não sei se dá para ver porque está clarinho, eu coloquei a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência é um documento da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, que não foi escrito apenas pelo Brasil, mas ele é um esforço coletivo de pessoas do mundo inteiro, ok? Em prol de uma legislação em defesa da pessoa com deficiência. E não esquecendo que a pessoa com autismo, para todos os efeitos legais, é considerada pessoa com deficiência, ok? Então, assim, a Convenção é um documento fundamental e de suma importância para qualquer pessoa que queira defender o direito da pessoa com autismo, certo? Porque ele é tão importante quanto a Constituição. Nós tivemos depois, ela foi ratificada, né? Ela foi reconhecida como norma constitucional. Essa clareza é fundamental para a gente, certo? Abaixo da Constituição Federal, nós temos vários tipos de lei. Leis complementares, ordinárias, medida provisória. Nós chamamos de leis infraconstitucionais. Infra, porque significa abaixo. Então, estão abaixo da Constituição. Se a gente só utiliza em uma ação as leis que estão abaixo da Constituição, elas não têm tanto peso quanto a Constituição. Então, por isso que a Constituição e a Convenção, elas são documentos essenciais para nós termos, ok? E vamos passar um pouco. Tá ok essa questão, pessoal? Bom, nas leis infraconstitucionais, a gente também tem que compreender que
nós temos leis que são federais, ou seja, são determinações que valem para todo o local no Brasil. Todo o local no Brasil vai ter que seguir aquela norma, ok? Mas nós também temos leis estaduais, que são as leis, né, por extensão, que valem para o estado, aquele estado. Determinada lei estadual do Rio Grande do Sul não pode ser utilizada para argumentar em relação ao que acontece em Santa Catarina ou no Paraná, porque ela não tem validade lá, ok? E também há as leis municipais. As leis municipais vão vigorar apenas nos municípios, ok? Certo? Essa noção, gente, é também importante para a gente entender que tipo de lei a gente está tomando. Se é uma lei federal, ok, a gente pode usar ela de forma ampla e restrita. Se é uma lei estadual, aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, qualquer lugar do estado vai poder fazer uso. E é claro que uma lei estadual não pode ir nunca contra uma lei federal. Ela tem que ser tanto quanto a lei federal ou, caso deseje, amplie direitos, mas nunca restringir. Se o direito está garantido, se algo foi concedido através de uma lei federal, eu não posso chegar com uma lei estadual e dizer, não vou cumprir 100% dela, vou cumprir só 80%. Impossível, não pode também, porque ela estaria em desacordo com a lei federal, ok? Então, isso pode ser questionado, né? Isso pode ser impugnado. O mesmo em relação às leis estaduais e em relação às leis municipais. Compreendido, gente? As diferenças que a gente vai observando, elas têm muito a ver com como cada localidade se estrutura para dar conta da lei. O certo é que o atendente especializado é garantido pela lei federal. Todo mundo tem que fazer. Agora, como está fazendo, especificamente, pode variar de lugar para lugar. Eu botei aqui, no meio da Constituição, esse texto, só para mostrar que, de acordo com a Lei 12.754, que é a lei que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Autismo, aqui a pessoa com autismo é considerada a pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, tá? Eu coloquei isso só para mostrar que a gente vai poder acessar todos os direitos que vêm aqui na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E vocês lembrem lá que eu falei, a Convenção tem o mesmo peso que a Constituição, certo? Quando a Lei 2.764, que é uma lei específica para o autismo, estabelece que a pessoa com autismo, ela é pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, então a pessoa com autismo pode gozar de todas as prerrogativas que estão determinadas nesse texto, ok? Então aqui, no artigo 24, que é o artigo que trata da educação, ele vai dizer, os estados parte. Por que estados parte? Porque não só a convenção é um documento da ONU, então tem países de várias partes do mundo. Então todos os países que resolveram assinar esse documento, e o Brasil é um deles, eles se comprometem então, né, que para efetivar o direito à educação, isso vai ser feito sem discriminação, com base na igualdade de oportunidades, e vai garantir, né, assegurar o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, tá? Para conseguir os seguintes objetivos. Tá? Quais são os objetivos, então, da Convenção? Pleno desenvolvimento do potencial humano, do senso de dignidade e autoestima, fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, as liberdades fundamentais e a diversidade humana,
Também vai ser o objetivo, o máximo desenvolvimento da personalidade, dos talentos. Ele está traduzindo na língua do autismo. Ele está sendo meu intérprete. Então, o máximo desenvolvimento possível da personalidade, dos talentos, da criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais. Tá? E a participação efetiva das pessoas com deficiência numa sociedade livre. Tem mais. Para realizar o direito, tá, um outro compromisso tem que ser, vamos assegurar que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob a alegação da deficiência. Ou seja, eu não posso dizer que eu não vou aceitar porque ele tem deficiência. Isso está terminantemente proibido. Tá? E que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino primário, gratuito e compulsório ou do ensino secundário sob a alegação da deficiência. Existe uma definição dentro da convenção que se fala a respeito da discriminação por motivo de deficiência. Então, o que constitui discriminação por motivo de deficiência? Toda e qualquer diferenciação que se faça, exclusão, restrição, ou seja, pode só um dia, ou dois, ou só metade, ou só pode um ou dois alunos, isso vai contra a convenção. Tá? Com o propósito, com o efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício em igualdade de oportunidades com as demais pessoas de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. E ele vai abranger todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação visual. Então, mesmo quando tu não quer não quero adaptar o material, isso significa que tu tem um exemplo de discriminação por motivo de deficiência. Tá? O conceito de adaptação razoável, qual que é? A adaptação razoável, que é um conceito da convenção, vai dizer as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ao indivíduo, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar e exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Certo? Então aqui entram modificações, ajuste, E essa palavra bonita, composta ali, ônus desproporcional, tá? Isso diz respeito ao custo, o quanto isso vai custar. Essa adaptação razoável, ela não acarreta um ônus desproporcional ao indivíduo, tá? Quando ele é requerido para cada pessoa. Por exemplo, tirar, por exemplo, diminuir os estímulos sensoriais em uma sala de aula, isso não acarreta ônus desproporcional, De repente, nem colocar rampa em um elevador também acarreta ônus, ou nem isso acarreta um ônus desproporcional também. Porque isso é gozado e é utilizado por todas as pessoas, ok? Se alguém quebra a perna numa escola, a escola vai ser beneficiada. Então, isso não implica em ônus desproporcional, que em geral é o argumento que se quer utilizar, mas não se firma, certo? O objetivo aqui ainda continua em garantir que as pessoas possam exercer em igualdade de oportunidades o direito que ela tem. Gente, é o documento que norteia como funciona o nosso sistema de ensino. Tá? Então aqui, no artigo 4,
Estamos falando de novo do atendimento educacional especializado. Esse texto foi atualizado em 2013 e nós já estamos aqui, ó. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, alta habilidade e superdotação, transversal em todos os níveis, etapas e modalidades. E esse transversal, o que é? É aquele que eu disse, vai desde a educação infantil até o ensino superior, okay? E outras iniciativas educacionais existentes. Aqui também, a oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Então, também essa garantia de que exige a questão da qualidade, né? Vou ler, fica melhor. Na escola pública, então, padrões mínimos de qualidade de ensino, e isso é ferido atualmente pelos exames que a gente tem, definidos como a variedade e quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Vaga na escola pública, ensino fundamental, mais próxima de sua residência, né? A partir, né, do dia que completar 4 anos de idade. Isso aqui foi incluído. De novo, retomando essa questão da proximidade da casa. Né? De novo, na LDB, no artigo 58, uma definição aí da educação especial, né, ó, modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na escola regular de ensino, né, para esse público específico. Alunos com deficiência, transtorno global de desenvolvimento, alta habilidade e superdotação. Aqui, no parágrafo 1º, haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender a peculiaridades da clientela de educação especial. Apoio previsto também na LDB. O atendimento educacional será feito em classes, escolas e serviços especializados, sempre que, em função de condições específicas dos alunos, não for possível sua integração nas classes comuns de ensino regular. Eu marquei com essa cor diferente, porque isso está presente na LDB, mas isso aqui já está em desacordo com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Porque o que a Convenção vai dizer é que não há exceção. Não há exceção para a inclusão. A inclusão deve ser plena. Então, eu não posso criar uma exceção para que um estudante não esteja em um sistema inclusivo de ensino. Mas esse texto existe, ok? Eu só deixei aqui ele. Mas ele já, ao meu ver, é inconstitucional, certo? E o parágrafo 3º, a oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de 0 a 6 anos durante a educação infantil, ok? Ou seja, já começa antes ainda. Artigo 59 vai falar, então, especificamente dos alunos. Esse aqui, para nós, gente, é super importante. E específico assim, não tem outro documento com peso de lei. Ó, o que nós temos ali direito? Né? Os filhos vão, direitos assegurados: currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organizações específicos para atender às suas necessidades. Isso está previsto na LDB, que é a maior lei que nós temos na área da educação. E outra também outra garantia é a terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em função, né, da deficiência, e a aceleração para concluir em menor tempo o programa para o caso das pessoas superdotadas. O que é a terminalidade específica? Vocês já ouviram falar desse termo? Tá?
Então, assim, há estudantes que talvez não estejam seguindo exatamente os conteúdos da etapa. Então, mas ele não é retido. Primeiro ano a criança tem que ler, aprender a ler e escrever, aprender as noções básicas de quantificação. Mesmo que ela não tenha atingido todos os objetivos, né, do currículo que é recorrente para aquela etapa, a gente sempre tem que pensar que a gente vai desenvolver, talvez, quando necessário, um currículo que é específico para aquela criança. Então, em cima do currículo geral, nós adaptamos e escolhemos objetivos que vão ser específicos para aquela criança. Aquela criança vai funcionar dentro do seu currículo e isso, preferencialmente não, obrigatoriamente precisa estar documentado. Porque é a partir desse currículo adaptado que a gente vai avaliar a progressão dessa criança, a aprendizagem dela, certo? Só que assim, vamos supor que ela vai com o currículo adaptado, primeiro, segundo, terceiro, quarto, e ela não necessariamente vai... a aprovação e a reprovação dela se dá em cima deste currículo que é adaptado para ela. Quando ela chegou no 9º ano do ensino fundamental, o que acontece? Ela não percorreu todos os conteúdos, né, do ensino fundamental, mas ela percorreu o seu próprio currículo adaptado com aproveitamento. Quando isso acontece, essa pessoa, esse estudante recebe um diploma de terminalidade específica, ok? Então, esse diploma deve dar conta, inclusive, daquilo que ele fez em termos de aprendizagem, né? Por isso a gente precisa documentar, né? O currículo adaptado, a gente já tem que ter. Nunca fazem, ou quando fazem, às vezes não dão essa atenção de seguir dentro, com um retorno em termos de aprendizagem. Mas isso é fundamental para depois a gente ter terminalidade específica, ok? E isso também está garantido aqui, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Tudo bem, gente? Alguma pergunta sobre isso? Acho que terminalidade específica tem muita gente que sequer assim, conhece mesmo. Não estou nem falando vocês, estou falando na área da educação mesmo, certo? Porque aqui você, não, essa criança tem que funcionar dentro do currículo, né, de todo mundo. Mas isso não é dar a ela oportunidade de desenvolvimento como os outros. Porque se tu vai sempre avaliar ela pelo currículo que tu tem dos outros, talvez não seja o que ela precisa. E também não vamos apenas subestimar. Talvez a gente precise para os alunos com autismo, alguns deles ter mais coisas, né? Eu conheço casos de um aluno que ele funciona super bem. Então, e como ele não se distrai muito como as outras crianças, né? Enquanto a professora dá uma atividade para tudo, ele já terminou. Então, ele está sempre fazendo mais coisas. Então, é possível até que ele faça mais do que os outros. Esse decreto aqui é um decreto específico que só vai falar sobre educação especial e atendimento educacional especializado, certo? Então, a educação deve garantir serviços de apoio especializado voltado a eliminar barreiras que possam obstruir o processo de escolarização de estudantes com deficiência nos zonas globais de desenvolvimento. Então, aqui, eliminar barreiras é uma das funções nesse processo. Nesse decreto também a gente vai ter que serão denominados atendimento educacional especializado, conjunto de atividades, recursos de acessibilidade pedagógica, organizado institucional e continuamente prestado da seguinte forma: complementar a formação dos alunos com deficiência, certo? Como apoio permanente e ilimitado no tempo e na frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncional. Isso geralmente acontece no contraturno, tá? Então ele tem essa função, de um lado, de complementar aquilo que está acontecendo na sala de aula, ou suplementar a formação de estudantes com altas habilidades ou superdotação. Tá? Continuando. O AE também deve integrar a proposta pedagógica da escola,
envolver a participação da família, atender às necessidades específicas, né, das pessoas que são público-alvo. Isso aqui fala, esse decreto especificamente sobre a EE. Também é objetivo, condições de acesso, participação e aprendizagem, garantir serviços de apoio especializado de acordo com as necessidades individuais, garantir a transversalidade das ações de educação especial no ensino regular. Ou seja, a criança está na escola e a educação especial está lá para apoiá-la. Também o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras e assegurar também as condições para a continuidade dos estudos nos demais níveis, etapas e modalidades de ensino. O poder público vai estimular o acesso ao atendimento educacional especializado de forma complementar ou suplementar ao ensino regular, assegurado dupla matrícula nos termos tal. Isso significa que na escola pública, esse aluno vale por 2. Né? Isso é bem importante da gente ter em mente quando a gente tem um filho na escola pública. O teu filho, como existe um programa chamado Verba Direto na Escola, em que cada aluno equivale a uma cota de um valor que vem do governo federal. O aluno com deficiência matriculado na escola, ele vale por 2. Então vamos supor que seja R$50, né? Se eu tenho 100 alunos, eu vou receber R$500. 5 mil. Ainda bem que eu não estou dando aula de matemática. Né? Se ele tem um aluno com deficiência, esse aluno vale por 2. Ele não recebe 50, ele recebe 100. Então, assim, principalmente na escola pública, parece às vezes que estão fazendo um favor pra gente. Não, mas eles também não recebem mais para dar conta dessa demanda. Tá? Aqui fala da questão que a União vai ter apoio técnico e financeiro, né? Aqui é importante também que nesse artigo ele está falando que esse apoio técnico e financeiro vai ser dado às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. A maioria das escolas particulares são instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. As escolas particulares são. E está previsto para elas apoio técnico e financeiro. Eu penso que as escolas particulares, em vez de ficarem resistindo à inclusão, elas deveriam começar a ir atrás do governo para regulamentar o funcionamento, né, desse artigo que já está previsto. Ok? Porque isso já está previsto de acontecer. Aqui fala das instituições também em termos de ter atuação, elas têm que ter atuação e elas têm que ser conveniadas com o Poder Executivo. Fala do apoio financeiro, técnico financeiro, que vai também contemplar, olha aqui, aprimoramento do atendimento educacional especializado já ofertado, ou seja, é possível que a escola possa recorrer a isso. Por exemplo, existem programas do governo que é na área de tecnologia assistiva, que é um braço importante do atendimento educacional especializado, só que a escola particular não perde vaga. Então a URGS todo semestre faz cursos ali, tecnologias acessíveis, mas a escola particular não vai também ao governo, ao poder público, pedir que essa questão fique mais organizada. Mas existe a possibilidade de articulação nesse sentido. Também para a implantação de salas de recursos multifuncionais, para a formação continuada, para a formação de gestores, educadores e demais profissionais da escola, para a educação na perspectiva da educação inclusiva. Então, gente, isso aqui tudo precisa já acontecer, né? Isso está previsto.